Quando pensamos na expressão batalha medieval, muitos de nós visualizamos cavaleiros nobres em armaduras brilhantes, prontos para duelos heróicos em busca de glória. Contudo, a realidade era bem diferente, marcada por brutalidade e caos. No período medieval, grandes confrontos eram, de fato, a exceção. A maior parte dos conflitos armados se desenrolava em escaramuças menores e longos cercos. E quando duas forças se encontravam realmente no campo de batalha, a vitória não vinha de duelos majestosos, mas muitas vezes de fugas em massa e perseguições implacáveis. Em várias batalhas, mais soldados perdiam a vida durante a retirada do que no combate direto. Você pode se surpreender ao descobrir que um único golpe de um machado de duas mãos era capaz de decapitar um cavalo de guerra. Um exemplo da crueldade daquela época. Nos próximos minutos, vamos explorar a verdadeira face das batalhas medievais na Europa. Faremos uma análise detalhada da organização dos exércitos, suas armas e estratégias. Vamos mergulhar na psicologia dos guerreiros, além do suporte e da logística das tropas. Gradualmente, vamos desmistificar alguns mitos comuns e nos aproximar do campo de batalha medieval conforme retratado nas crônicas da época. As descobertas arqueológicas e o trabalho de historiadores contemporâneos corroboram essas informações. Em breve, saberemos, por exemplo, qual era a real posição dos soldados de infantaria em comparação com os nobres cavaleiros e como essa realidade se distanciava de romances e filmes. Os exércitos medievais não eram compostos apenas pelos famosos cavaleiros montados. Eles eram uma mistura vibrante de guerreiros de diversas classes sociais. A ideia romântica de fileiras intermináveis de cavaleiros esmagando camponeses indefesos é uma visão distorcida. Na verdade, os cavaleiros aristocráticos frequentemente representavam apenas uma fração do exército, complementados por hordas de soldados de infantaria de classes mais baixas, conhecidos como peões. Esses combatentes de posição inferior foram, por muito tempo, esquecidos nas narrativas históricas, que glorificavam os feitos da nobreza. No entanto, pesquisas recentes mostram que a infantaria não só era o grupo mais numeroso, mas também frequentemente desempenhava um papel crucial nas batalhas. Muitas vezes, soldados de infantaria comuns conseguiram vencer até a temida cavalaria pesada. Um exemplo marcante é a Batalha de Courtrai, em 1302, onde flamengos, burgueses e camponeses, armados com lanças longas, conseguiram derrotar os renomados cavaleiros franceses. A cavalaria francesa, em um ataque imprudente, encontrou um terreno lamacento e uma barreira intransponível de piqueniers, resultando em uma derrota devastadora para a boa nobreza e na captura de centenas de esporas douradas dos cavaleiros derrotados. Courtrai se tornou um marco histórico, provando que, sob as circunstâncias certas, uma milícia de infantaria poderia superar até os temidos cavaleiros armados. É importante notar que os comandantes medievais muitas vezes evitavam batalhas abertas, pois a guerra era dispendiosa e arriscada. Ninguém queria perder um exército inteiro em um único confronto mal planejado. Assim, muitas campanhas ocorriam em forma de invasões e cercos a castelos e cidades, reservando o embate decisivo para quando ambos os lados estavam certos da vitória e não podiam mais se esquivar do combate por meio de manobras. A batalha, portanto, era uma escolha arriscada e os reis raramente se lançavam nela. Por isso, os cronistas costumavam descrever grandes confrontos como momentos cruciais, quase como se um veredicto divino decidisse as disputas entre soberanos. Um exemplo disso é o rei da França, Filipe VI, que evitou durante muito tempo um embate direto com os ingleses até 1346, quando as circunstâncias o forçaram a aceitar a Batalha de Crécy, que de fato selou o destino de toda a invasão. Em geral, ao longo de um ano, aconteciam no máximo algumas grandes batalhas, e havia até períodos em que nenhuma batalha decisiva ocorria. Para um cavaleiro,
Participar de uma ou duas grandes lutas durante a vida não era algo surpreendente. A própria estrutura do exército medieval influenciava a natureza dos combates. Não se tratava de exércitos profissionais permanentes como os que conhecemos hoje. As tropas eram convocadas ad hoc. Os governantes chamavam seus vassalos, que traziam suas tropas armadas, muitas vezes apenas para algumas semanas de serviço, além de mercenários contratados. Essa diversidade na formação e no armamento das forças reunidas era notável. O número de soldados variava bastante. Pequenos confrontos poderiam envolver apenas algumas centenas de combatentes, enquanto as maiores batalhas do final da Idade Média, como Grunwald em 1410, Tauton em 1461 e Mockatz em 1526, podiam contar com dezenas de milhares de guerreiros de ambos os lados. Contudo, esses eram casos excepcionais. As batalhas medievais mais comuns envolviam geralmente alguns milhares de soldados, e isso se devia principalmente a limitações logísticas. Alimentar e sustentar um exército de 10.000 homens era um desafio gigantesco na época. Com um abastecimento bastante rudimentar, feito através de comboios de carros e principalmente pela requisição de alimentos locais, os exércitos rapidamente esgotavam os recursos da região onde se estabeleciam. Assim, eles precisavam se mover constantemente ou dispersar-se para retornar às suas casas. Além disso, as tropas feudais tinham um tempo de serviço legalmente limitado, geralmente de apenas 40 dias, e após esse período, a nobreza voltava para suas terras para cuidar das colheitas. O tempo e os suprimentos, portanto, eram adversários na realização de campanhas prolongadas. Por isso, muitas expedições militares chegavam ao fim antes mesmo de uma grande batalha acontecer. Quando isso ocorria, ambos os exércitos frequentemente apostavam tudo para resolver a disputa de uma vez por todas. Que tipo de armamento e armaduras os guerreiros medievais utilizavam? No campo de batalha, havia uma variedade de armas e armaduras, desde simples ferramentas agrícolas transformadas em instrumentos de combate, até armaduras de metal elaboradas com maestria. A cultura popular costuma destacar principalmente as espadas, mas, na verdade, elas não eram a arma principal de todos os guerreiros. A espada, embora simbolizasse o status do cavaleiro, muitas vezes servia como arma secundária em combate. Os cavaleiros a utilizavam após quebrar ou descartar a lança na fase inicial do confronto ou quando se engajavam em luta corpo a corpo. O papel mais decisivo nas batalhas era desempenhado pelas lanças, alabardas, machados e maças. Os soldados de infantaria costumavam usar armas de haste, como lanças e picas de vários metros de comprimento, que os ajudavam a repelir os ataques da cavalaria e a manter os inimigos à distância. Uma arma típica das milícias flamengas era o Bivorbelt Gedenk, uma combinação de lança e maça, que durante a Batalha de Courtrai foi utilizada pelos infantes flamengos para derrubar os cavaleiros franceses, atingindo-os até mesmo através do visor, do capacete. Machados eram particularmente populares entre anglo-saxões e vikings. A famosa machadinha dinamarquesa, com seu cabo longo, era capaz de desferir golpes devastadores com um movimento de ambas as mãos. Como já mencionado, segundo relatos de Hastings, um guerreiro habilidoso conseguia, em um único golpe, decapitar um cavalo e ainda romper sua coluna vertebral. Um ataque tão imponente não se detinha nem mesmo diante de armaduras ou escudos. Contudo, havia uma desvantagem. O guerreiro que empunhava um machado de duas mãos precisaria abrir mão do escudo, e seu estilo de combate demandava espaço e força. Na Idade Média, a lança era a arma mais crucial para os cavaleiros. A pesada lança de cavaleiro era utilizada em ataques a galope, com os cavaleiros segurando-a sob o braço, buscando romper as formações inimigas com força. Essa carga, com as lanças inclinadas,
é muitas vezes vista como uma inovação medieval, embora tenha raízes em tradições da antiguidade e da cavalaria primitiva. O que realmente se destacava era a magnífica parceria entre o cavaleiro e o cavalo, especialmente treinado para a batalha. O cavalo de guerra era criado para força e resistência, capaz de suportar o peso de um cavaleiro em armadura e, em alta velocidade, derrubar quase qualquer obstáculo. O custo de um destrier era exorbitante, frequentemente superando o valor de uma espada ou armadura, e o cavalo, para um cavaleiro, poderia ser mais precioso do que a vida de um súdito. Em combate, o cavalo se tornava uma verdadeira arma. Os cavaleiros o treinavam para ser agressivo, morder e chutar, semear o caos entre os peões. No entanto, se deparassem com uma formação densa de lanças longas, os cavalos se assustavam e não conseguiam atravessar. Por isso, batalhões de infantaria bem treinados, como os suíços no século X, eram capazes de repelir até as mais intensas cargas de cavalaria. Além das armas brancas, as de longo alcance tinham um papel fundamental, especialmente os arcos e as bestas. Na cultura popular, os arqueiros costumam ser subestimados em comparação aos nobres cavaleiros. No entanto, durante a Guerra dos 100 Anos, os arqueiros ingleses se mostraram capazes de dizimar as fileiras inimigas à distância, decidindo batalhas. O longo arco inglês tinha um alcance superior a 200 metros, e nas mãos de um atirador experiente era capaz de disparar até 10 flechas por minuto. Porém, não se tratava de uma arma milagrosa, pois a armadura de placas do século X oferecia proteção eficaz contra flechas a distâncias maiores. O que realmente ameaçava os cavaleiros eram as séries de flechas direcionadas aos cavalos desprotegidos ou aos pontos vulneráveis das armaduras, como escudos e rostos descobertos. Na célebre Batalha de Agincourt, em 1415, os arqueiros ingleses provocaram o caos. Sob sua chuva de flechas, a cavalaria francesa se misturou à infantaria, perdeu sua formação e os cavaleiros ficaram presos na lama, onde foram abatidos com armas laterais. As bestas, ou arbaletes, eram ainda mais letais. Uma robusta besta de aço podia, a curta distância, perfurar armaduras de placas e exigia menos treino do que um arco. Um camponês poderia aprender a usar uma besta em algumas semanas. Em contrapartida, atirar com uma besta era mais lento, com 1 ou 2 cargas por minuto, e durante a chuva, as bestas apresentavam falhas. O arco, por sua vez, permanecia eficiente. Assim, cada arma tinha suas particularidades, e o exército ideal do final da Idade Média fazia uso de combinações de diferentes tipos de tropas. Cavalaria armada com lanças, infantaria com longas picas, atiradores equipados com bestas ou arcos e, a partir do século XIV, os primeiros artífices com armas de fogo primitivas. Nas batalhas, surgiam imponentes bestas de manivela, autoloaders e as primeiras armas de fogo e canhões. Durante a Guerra dos 100 Anos, grandes canhões começaram a causar verdadeiro temor. Uma crônica francesa de 1340 relata a presença de máquinas diabólicas que disparavam pedras e bolas de fogo, acompanhadas de um estrondo ensurdecedor. Contudo, foi somente no final da Idade Média que a artilharia passou a ter um papel decisivo. Um exemplo disso é a Batalha de Mohacs, em 1526, onde o sultão turco utilizou uma bateria de canhões que, juntamente com a disciplina dos janízaros, desmantelou o ataque desorganizado dos cavaleiros húngaros. Assim, as inovações tecnológicas decretaram o fim da era dos cavaleiros pesadamente armados. O tempo da indiscutível supremacia do cavaleiro blindado havia chegado ao fim, como registrou um cronista após a Batalha de Nicópolis em 1396. E como era a proteção dos guerreiros? No começo da Idade Média, a cota de malha predominava, uma impressionante camisa confeccionada com milhares de anéis de ferro,
complementada por um escudo e um elmo. Essa armadura era surpreendentemente eficaz contra cortes de espada e flechas, pois os pequenos anéis dissipavam parte da força do impacto. No entanto, diante de um golpe forte ou do impacto de um pesado machado, os anéis sucumbiam. A partir do século XIV, surgiu a armadura de placas completa, feita de aço resistente, que protegia quase todo o corpo do cavaleiro com placas flexíveis. As cenas de filmes que mostram cavaleiros se movendo desajeitadamente como tartarugas são pura ficção. Uma armadura de placas bem ajustada oferecia excelente proteção, sem quase restringir os movimentos. Cavaleiros totalmente armados podiam correr, pular e até montar sozinhos. Existem relatos de torneios onde um cavaleiro em armadura completa se invertia ou fazia acrobacias para mostrar sua condição física. O peso total da armadura variava de 25 a 30 kg, não sendo muito maior do que o equipamento de um soldado moderno. A distribuição do peso pelo corpo e o engenhoso sistema de tiras faziam com que o cavaleiro se sentisse como se estivesse usando uma segunda pele. É claro que usar uma armadura completa por longos períodos era cansativo, especialmente em climas quentes, e exigia uma boa forma física, mas em contrapartida, o cavaleiro quase não era afetado por flechas e apenas parcialmente por golpes. A infantaria comum não tinha esse privilégio. A maioria dos soldados de infantaria usava proteções mais simples: um boné reforçado, um pesado gibão, uma jaqueta acolchoada ou apenas algumas placas em locais estratégicos, como joelhos, cotovelos e peitoral. Assim, no campo de batalha do final da Idade Média, coexistiam cavaleiros totalmente armados e mercenários ou milícias camponesas com proteção leve. Todos buscavam se resguardar ao máximo, utilizando escudos ou até mesmo pavês improvisados. Os escudos, grandes pavês de infantaria apoiados no chão ou menores escudos usados em torno do pescoço, desempenhavam um papel crucial na fase inicial do combate, quando as tropas se atacavam mutuamente com uma chuva de flechas e virotes. Proteger-se atrás de um escudo muitas vezes decidia entre a vida e a morte. Por exemplo, durante escavações no campo de batalha de Wisby em 1361, constatou-se que a maioria dos 1.185 mortos encontrados apresentava ferimentos nas pernas, enquanto o peito e a cabeça estavam protegidos pelos escudos. Assim, todos esses diversos elementos se confrontavam em uma batalha específica. Agora, vamos detalhar o desenrolar de uma batalha medieval típica, desde o posicionamento das tropas até o frequentemente implacável desfecho. Antes mesmo do início da batalha, a preparação e o posicionamento das tropas eram fundamentais. Comandantes experientes buscavam escolher um terreno vantajoso, como uma colina ou um rio atrás de suas forças, cercados por pântanos de ambos os lados, por exemplo. Em 1356, os ingleses em Poitiers adotaram uma posição defensiva, cercados por muros e arbustos, que impediam a cavalaria pesada francesa de avançar. A dianteira deles era protegida por estacas, e os cavaleiros franceses, em ataques furiosos em ondas, acabaram se esgotando e cercados, resultado da disciplina e táticas inglesas. Da mesma forma, os tchecos mostraram uma notável frieza durante as guerras russitas entre 1419 e 1434, repelindo repetidamente a cavalaria teutônica com suas carroças e os primeiros disparos de armas de fogo. Assim, o terreno e a formação podiam neutralizar a vantagem numérica ou de treinamento. No início de uma batalha, as forças geralmente se organizavam em várias fileiras. Frequentemente, o exército se dividia em 3 partes principais: o centro, a ala direita e a ala esquerda, que os cronistas da época chamavam de bataille ou luta. Na prática, eram apenas 3 grandes grupos:
pois os líderes não conseguiam gerenciar um número maior de unidades independentes e preferiam não dispersar suas tropas. Os comandantes costumavam não manter reservas, já que isso significava que parte de suas forças ficaria fora do combate, algo que um cavaleiro ambicioso não aceitava. Contudo, em raras ocasiões, líderes prudentes como João de Luxemburgo em Crécy utilizavam reservas, o que poderia se revelar decisivo. Mas essas situações eram exceções à regra. Após o posicionamento, ambos os lados lançavam-se ao combate. As linhas de frente colidiam rapidamente, enquanto novas fileiras avançavam por trás, gerando uma grande confusão, onde duelos se misturavam em meio ao caos. A crônica da Batalha de Bouin, de 1114, menciona que a luta ocorreu em uma densa aglomeração. Assim, a batalha medieval assemelhava-se mais a uma desordem do que a uma coreografia elaborada. Um cronista comparou a Batalha de Benevento, em 1266, a um grande emaranhado de homens e cavalos lutando na planície. O cavaleiro do Sacro Império, Ulrico von Liechtenstein, notou que, ao se encontrarem duas correntes de cavalaria, tudo que se ouvia era o clangor do ferro e gritos, sem nada mais à vista. John Keegan descreve a batalha medieval como uma onda de choque, em que o homem é esmagado pela multidão e o medo do desconhecido toma conta dos sentidos. O desenrolar do confronto variava conforme o tipo de tropas. Se o exército contava com arqueiros ou besteiros, a luta poderia começar com uma série de disparos. Porém, esse bombardeio raramente resolvia a situação por si só. O objetivo principal era desestabilizar as formações inimigas, provocá-las a atacar ou minar seu moral. Um cavaleiro típico não temia muito as flechas, desde que estivesse bem equipado e montado em um cavalo em boas condições. O perigo real surgia no combate corpo a corpo ou na queda do cavalo. A maioria das batalhas terminava, de qualquer forma, em um embate corpo a corpo. Um exemplo notável é a Batalha de Hastings, em 1066, onde os arqueiros normandos não conseguiram romper a linha de escudos ingleses com seus primeiros disparos, obrigando a infantaria a atacar diretamente os anglo-saxões. Um forte muro de escudos e uma floresta de machados anglo-saxões repeliram a primeira onda de ataque, seguidos de novos assaltos e depois uma manobra astuta. Os normandos encenaram uma retirada para atrair parte dos defensores ingleses para fora de suas posições. Em seguida, surpreenderam os anglo-saxões dispersos e os eliminaram. Esse estratagema poderia ter sido aprendido por Guilherme, o Conquistador, das táticas utilizadas pelas tropas bizantinas ou árabes. Em Hastings, essa manobra se mostrou extremamente eficaz. Quando a linha inglesa foi rompida, a cavalaria normanda se lançou no ataque. O rei Harold foi abatido e a resistência desmoronou. Contudo, a maioria das batalhas não seguia um roteiro tão bem orquestrado. O que era mais comum era um desenrolar caótico, sem coordenação, especialmente entre exércitos compostos exclusivamente por cavaleiros no início e auge da Idade Média. O padrão se repetia. Ao avistar o inimigo, a cavalaria tornava-se difícil de controlar. Os cavaleiros abandonavam suas lanças, davam sinal para a carga e uma avalanche de armaduras avançava desordenadamente, ignorando os obstáculos. Se o inimigo conseguisse levantar uma barricada ou preparar uma emboscada, a carga frequentemente terminava em desastre. As crônicas frequentemente relatam situações em que cavaleiros galopavam diretamente em direção a um obstáculo. O ataque se chocava contra um muro de lanças, ou os cavaleiros caíam em um fosso oculto ou atoleiro, sucumbindo no caos sob os cascos de seus companheiros. Um exemplo notável foi a famosa carga do conde Roberto de Artois na Batalha de Mansurá, em 1250 no Egito. Os cavaleiros, desobedientes, irromperam pelo portão da cidade em ruas desconhecidas,
onde foram cercados e massacrados pelos mamelucos. O restante do exército francês chegou em fragmentos e também foi derrotado. Assim, de uma grande batalha, surgiram uma série de confrontos desconexos, resultando em uma derrota total. Este episódio ilustra claramente a fraqueza de um exército indisciplinado. Os cavaleiros frequentemente colocavam sua busca por glória pessoal à frente do plano de batalha, avançando rumo à autodestruição e desconsiderando as ordens. Como o historiador Charles Oman bem observou, a presunção e a imprudência eram características que marcavam todas as batalhas daquela época. Estariam os cruzados enfrentando os mamelucos em Mansurá, ou os cavaleiros franceses lutando contra os burgueses flamengos em Courtrai? O cenário era similar. A cavalaria indisciplinada avançava cedo demais e pagava um alto preço por isso. Quando duas pesadas cavalarias se enfrentavam, a luta podia se prolongar. As crônicas narram que, após o primeiro choque de lanças, os cavaleiros recuavam, formavam fileiras e renovavam o ataque diversas vezes. Na Batalha de Bouvines, em 1214, após uma feroz luta, os cavaleiros concordaram em fazer breves pausas, permitindo que ambos os lados se reorganizassem e descansassem os cavalos antes de atacar novamente. Isso contrasta fortemente com a visão cinematográfica de que uma carga elimina a outra em poucos minutos. A realidade era muitas vezes prolongada e tenaz. No entanto, nem todos os confrontos se estendiam tanto. Se um dos lados entrasse em pânico rapidamente, a batalha poderia se desmoronar em questão de minutos, especialmente se o moral estivesse fraco ou desgastado. O exército, em certas ocasiões, fugia já após o primeiro ataque da elite inimiga. Assim, a psicologia frequentemente decidia o destino do combate. A morte de um líder ou o cerco ao exército fazia os soldados se lançarem à fuga. Nesse momento, geralmente, começava a maior debandada. O fim da batalha costumava ser marcado por uma perseguição ao inimigo em retirada. A cavalaria vitoriosa perseguia os infantes que fugiam, dizimando-os em grande número. Como mencionado anteriormente, as perdas durante a retirada frequentemente superavam as ocorridas nos combates corpo a corpo. Os cavaleiros armados, em plena batalha, tinham a capacidade de alcançar e eliminar arqueiros ou soldados que já tinham se rendido e deixado suas armas para trás. Os feridos e aqueles que não conseguiam se mover rapidamente eram abatidos, pois a mentalidade medieval não mostrava compaixão pelos prisioneiros comuns. A rendição em massa acontecia apenas entre os nobres, que podiam negociar suas vidas em troca de resgates. Os cavaleiros se conheciam pelo nome e título, e assim, quando um nobre gritava durante a luta, "Eu me rendo, sou este ou aquele", seu oponente provavelmente o levaria como prisioneiro, esperando um resgate alto após o combate. Já os guerreiros comuns não tinham esse mesmo valor. Capturados como uma massa anônima, frequentemente enfrentavam destinos trágicos. Os cruzados e hussitas sabiam bem que não faziam sentido poupar mercenários e camponeses, e as crônicas relatam muitos casos de execuções em massa de prisioneiros desarmados. Um exemplo marcante ocorreu na Batalha de Azinorte, em 1415, quando os ingleses, sob o comando de Henrique V, inicialmente aceitaram a rendição em massa de cavaleiros franceses, totalizando até 1.500 pessoas, em troca de suas vidas. No entanto, ao perceber que os franceses poderiam receber reforços e relançar a batalha, Henrique V decidiu pela execução dos prisioneiros. A maioria dos cavaleiros capturados foi morta, restando apenas os aristocratas mais valiosos. Esse ato de frieza chocou a Europa, pois contrariava as regras de honra que afirmavam que prisioneiros nobres deveriam ser respeitados. Contudo, a realidade era que a sobrevivência estava acima de qualquer código de honra. Casos semelhantes de crueldade são abundantes. Em 1228,
Os franceses mutilaram brutalmente prisioneiros do imperador Otão IV, cortando orelhas, narizes e membros, e os enviaram de volta ao inimigo para espalhar o terror. A guerra medieval, portanto, era marcada pela falta de compaixão. O exército vitorioso frequentemente continuava a perseguição após a batalha, saqueando os acampamentos dos derrotados até mesmo sob a luz da lua. Ao contrário da visão romântica, os cavaleiros não hesitavam em roubar. Acumulavam riquezas, eliminavam inimigos feridos e, por vezes, massacravam os acampamentos civis do adversário. A vitória, assim, era absoluta. Se a batalha resultasse em uma derrota devastadora, isso significava o colapso de toda a campanha e, muitas vezes, o fim da guerra. Agora vamos imaginar por um instante como seria uma batalha medieval sob a perspectiva de um simples soldado. É uma manhã fria e da névoa aparece diante de você um interminável muro de escudos adornados com brasões. Um nó de medo aperta seu estômago. Ao seu redor, os comandantes gritam e os tambores marcam o ritmo da marcha. De repente, um assobio ensurdecedor ecoa. É uma chuva de flechas que derruba os primeiros homens na linha. Você levanta seu escudo, o som dos cascos se intensifica. À sua esquerda, uma cavalaria pesada se aproxima. Gritos e o tilintar das armaduras preenchem o ar. A mensagem corre pela linha. Você se agacha atrás de sua lança cravada no chão. No instante seguinte, uma onda de ferro e músculos se abate sobre você. A lança se despedaça na armadura do atacante. O cavalo relincha em dor ao tropeçar em um obstáculo. Ao seu redor, o caos se instala. Poeira, gritos de feridos e o olhar desesperado de um cavalo em pânico. Você brandindo a espada ao acaso, atingindo corpos lado a lado, está espremido entre seus companheiros e inimigos. Tropeça em um cadáver e cai. Um cavalo descontrolado pisa em seu pé, e um grito de dor escapa de seus lábios. Alguém se inclina sobre você, um rosto sujo e suado, com um machado na mão, ataca, e então tudo se torna escuridão. Esta cena, por mais brutal que seja, não se afasta muito da realidade. Descobertas arqueológicas em campos de batalha revelam que as confrontações medievais eram experiências intensamente brutais. Os esqueletos dos combatentes apresentam diversas contusões, cortes e perfurações. A análise de 1.185 ossadas de uma vala comum após a Batalha de Wisby, em 1361, mostra impressionantes 456 ferimentos de armas cortantes, como espadas e machados, além de 126 lesões por projéteis, como flechas e virotes. A maioria dessas feridas se concentra nas pernas, sugerindo que muitos ataques foram desferidos por baixo dos escudos que os soldados usavam para proteger os torsos. Alguns esqueletos apresentam até 7 feridas por projétil, uma clara evidência de um intenso bombardeio. Em um caso extremo, um homem teve ambas as pernas cortadas com um único golpe, um ato que só poderia ser realizado por alguém em um estado de ira extrema. Outros crânios exibem marcas de múltiplos golpes contundentes na cabeça, muitas vezes desferidos de cima, revelando que acabar com os caídos era uma prática comum. Pesquisas sobre os restos da Batalha de Thun, em 1461, indicam que os combatentes morreram em meio a um verdadeiro massacre, recebendo golpes na cabeça, mesmo já incapacitados e sem chance de defesa. Diante de tais evidências, a imagem da cavalheiresca se desfaz. A luta medieval era uma questão de eliminar o inimigo rapidamente, utilizando todos os meios possíveis, sem clemência pelos desarmados. A moral e a psicologia tinham um papel vital nas batalhas. Os soldados precisavam superar o medo da morte, muitas vezes buscando coragem no álcool ou em fervorosas crenças religiosas. Antes de entrar em combate, os cavaleiros costumavam participar de missas, confessar-se e se preparar para a morte na graça de Deus,
acreditando que este estava ao seu lado, o que oferecia apoio emocional, mas também gerava a ideia de que a vitória era um reflexo da vontade divina. Após a luta, agradeciam a Deus, enquanto viam o inimigo como um servo do mal. Essa camada psicológica ajuda a entender a brutalidade dos vencedores, que acreditavam estar punindo o mal em nome da justiça divina. Ao mesmo tempo, os princípios de honra estavam em formação. Os cavaleiros deviam cumprir suas promessas, respeitar a bravura do oponente e evitar a traição. Contudo, como vimos, no calor da batalha, esses ideais frequentemente se tornavam secundários. O que realmente importava era a coesão e o treinamento da unidade. Aqueles que mantinham a formação e a disciplina tinham uma vantagem significativa sobre a desordem caótica. Por exemplo, os mercenários suíços, no século X, entravam em combate em total silêncio, acompanhados pelo som de tambores, o que deixava o inimigo paralisado. Enquanto isso, eles demonstravam um moral elevado. A quebra moral de um dos lados frequentemente significava o fim da luta. Mesmo as melhores armas ou armaduras não eram eficazes nesse cenário. Um soldado em pânico abandonava sua lança, virava o cavalo e se condenava à morte por suas próprias mãos. E o que acontecia após a batalha? Os vencedores, em geral, saqueavam os mortos em busca de armaduras, espadas e valiosos cavalos. Nada era desperdiçado, e os corpos eram deixados à mercê do destino. Normalmente, não havia como enterrar todos os mortos. Muitas vezes, eram os moradores locais que se encarregavam de enterrar os corpos ou juntá-los em montes cobertos de terra. Sob a sombra das árvores, as vítimas eram apenas cobertas por uma leve camada de terra. Com o calor do tempo, seus corpos se decompunham de tal maneira que séculos depois, arqueólogos ainda encontravam ossos envoltos em cal, resultado da dissolução sob aquele manto de pó branco. A cal era espalhada nas fossas comuns para conter a peste. Os cavaleiros descendentes de Branqui eram levados à escravidão, enquanto suas tropas iniciavam negociações por resgates. Essa era uma das razões pelas quais a nobreza hesitava em eliminar seus semelhantes. Os prisioneiros podiam render uma boa quantia em dinheiro. Já os prisioneiros comuns frequentemente encontravam um destino cruel, como na Prússia pagã, onde eram transformados em escravos ou mortos. Assim, a guerra revelava seu lado mais brutal, e as batalhas medievais, cercadas por lendas de honra e heroísmo, eram, na verdade, confrontos sangrentos e aterrorizantes, repletos de dor e desespero. Milhares de relatos, descobertas de esqueletos e estudos militares nos apresentam as batalhas medievais sob uma perspectiva verdadeira, longe dos contos românticos. É verdade que na Idade Média, valentes cavaleiros em armaduras brilhantes lutavam, mas essa fama foi custeada com o sangue de centenas de soldados anônimos. Na batalha medieval, a questão não era a honra cavalheiresca, mas sim a sobrevivência e a vitória a qualquer preço. Apesar disso, as antigas batalhas ainda nos fascinam. Até os dias de hoje, reconstituições dessas lutas são realizadas, onde as pessoas vestem armaduras e tentam imaginar como era estar em um campo de batalha séculos atrás. Talvez por isso, valorizemos o fato de que esse caos não é mais a realidade cotidiana da maioria de nós. A guerra moderna se apresenta de forma diversa, longe dos embates de espadas e lanças. Contudo, as emoções e dilemas humanos essenciais continuam os mesmos. Atualmente, os soldados enfrentam o medo, lutam pela coesão da tropa e vivenciam aquele momento em que uma tênue linha separa heroísmo de crueldade. A história das batalhas medievais não apenas desmistifica o conceito de cavalheirismo, mas também nos lembra que a guerra nunca foi nem cavalheiresca nem limpa. É sempre uma tragédia e um teste da essência humana, seja em confrontos com escudos em 1250 ou com drones e satélites no século XXI.
Agradeço por terem chegado até aqui. Se essa perspectiva épica da história ressoou com vocês, deixem seu like e compartilhem com os amigos. Assim, vocês também ajudarão no crescimento do meu canal. Para encerrar, uma pergunta para reflexão. O que vocês acham que nossos descendentes pensarão sobre a cavalaria e a realidade das guerras do século XX?